Todos os crentes entrarão no reino milenar? É um texto escrito por Robert Gouvet. O texto discute a questão importante se os crentes obterão participação na glória milenar. O autor concorda com vários princípios com o Sr. Purdon, mas há um ponto principal de diferença entre eles. Enquanto o Sr. Purdon acredita que todos os crentes, independentemente das suas imperfeições ou pecados, entrarão no reino milenar, o autor acredita que as Escrituras ensinam a exclusão de alguns crentes, devido à falta de boas obras ou à prática de pecados. O texto argumenta sobre essa questão. Todos os crentes entrarão no reino milenar? Por Robert Gouvet. O Sr. Purdon e eu concordamos em tantos pontos que parece uma pena que devêssemos discutir. É somente porque o assunto sobre o qual estamos envolvidos é tão importante que eu me importo em me defender. Ao fazê-lo, terei que discutir a grande questão, que agora está atraindo muita atenção e que atrairá ainda mais. Todos os crentes obterão parte na glória milenar? O Sr. Purdon, em seus últimos frascos, abril de 1865, afirma princípios de suma importância, princípios nos quais eu concordo cordialmente com ele. Concordamos que todos os crentes têm a salvação garantida, eles têm vida eterna. Ambos acreditamos que quando Cristo fala para discípulos, ele quer dizer crentes. Haverá um julgamento dos salvos, não uma investigação se eles são inimigos ou amigos, mas uma investigação sobre sua recompensa. Reconhecemos que o perdão dos pecados de um crente após sua conversão não é uma barreira para ele assim ser julgado. Haverá uma recompensa para cada um, de acordo com suas obras, tanto em quantidade quanto em qualidade. Podemos obter nossa recompensa por boas obras aqui ou no futuro. Enquanto o padrão de conduta cristã é excepcionalmente elevado, o estado atual de muitos crentes é muito baixo. Todo mundo, diz o Sr. Purdon, deve ter encontrado professores do cristianismo cuja mundanidade sem vergonha foi motivo de riso da vizinhança. E eles receberão uma recompensa completa? Alguns crentes são delicados demais, sensíveis demais, impacientes, egoístas. Concordamos também que a morte não aperfeiçoa o caráter de uma só vez. A pedra torta mantém sua tortuosidade depois de ser removida do solo da terra. E essas pessoas não estão preparadas para a glória milenar. Nosso ponto principal de diferença é este. O Sr. Purdon acredita que todo crente, apesar de todas as imperfeições ou pecaminosidade de temperamento ou prática, ainda entrará no reino milenar. Eu acredito que as Escrituras ensinam a exclusão de alguns crentes, como resultado da falta de boas obras ou da prática de pecados. Aqui estão as linhas de batalha, agora, para o seu choque. É no seu tratado de junho de 1865 que essa questão é argumentada por ele. Ele conseguiu me fazer parecer muito tolo com 2 pontos de falas, que eu não posso recomendar a outros. Ele afirmou em muitos casos minhas opiniões, mas deixou de fora as provas das Escrituras pelas quais eu as fundamento. Ninguém, eu acredito, depois de ler sua dissertação, imaginará que minhas escritas sobre esses pontos, especialmente sobre a parábola das virgens, são baseadas na Escritura. Para aqueles que querem ver as evidências por si mesmo, eu apenas mencionarei os lugares onde essa parábola é tratada. A profecia das oliveiras e a raptura dos santos para a presença do Senhor Jesus. Quase toda a nova opinião parece estranha quando despojada de suas provas. Veja como era louco e absurdo a noção de Colombo de um novo mundo. Como parecia louca a teoria da circulação do sangue, e também a imaginação de Galileu, que ele olhando para esses céus, que inúmeros olhos por séculos têm percorrido, poderia ver algumas estrelas novas. Venha e olhe através do meu telescópio, disse ele ao professor de filosofia, mas não, ele não queria. O Sr. Purdon, em alguns casos, adicionou às minhas opiniões o que eu não acredito, e dessas adições surgem as absurdidades pelas quais ele me responsabiliza. Agora eu prosseguirei para discutir sua teoria. Ele diz: está sendo feito um esforço por algumas pessoas para eliminar quase completamente a graça livre e introduzir no protestantismo
alguma das piores e mais sombrias ficções da Igreja de Roma, o purgatório. Como o Sr. Purdon pode dizer que há uma tentativa de acabar com a graça? A graça não tem seu campo apropriado na eleição de Deus, renovando e preservando seu povo para a vida eterna? A questão em que diferimos não é uma questão entre milenaristas apenas? Ele pode mostrar que a entrada no reino é algo decidido pela graça? Ele não ensinou que é de acordo com as obras? O que é um princípio oposto à graça. Como ele pode acusar aqueles com quem ele concorda em princípio de desejar destruir a graça livre? Ele permite que os crentes que ofendem sofram perda, então o Senhor nesses casos não continuará a correção além desta vida? Nós podemos ver, ele continua, que não há necessidade para essa tendência de fantasia. Pois parece-nos que a diferença de recompensas e a diferença na glória serão punição suficiente para os santos. Se uma palavra como punição pode ser admitida, e que, junto com essas distinções na eternidade, também há provações mundanas proporcionais às transgressões dos santos que vivem na terra. Se eles fazem algo errado, eles sofrem por isso aqui, em provas reais e positivas, e também sofrem por isso no futuro, não em mal positivo, mas em diminuição positiva de recompensa e glória. Não é tudo isso suficiente, sem adicionar a exclusão do reino milenar e algo parecido com o fogo do purgatório? Agora as ideias que 1. Provas aqui e 2. Diminuição de glória no futuro são tudo o que é necessário, formam uma teoria pequena e compacta que algumas pessoas gostam. Mas não precisamos decidir se queremos que seja assim ou não, mas sim se isso é o plano de Deus? É a Escritura? Essa é a grande pergunta. Mas o Sr. Purdon não apresenta passagens como prova disso, como ele deveria fazer. Nossas visões religiosas são círculos de teias de aranha flutuando no ar ou são estruturas sólidas baseadas nos oráculos de Deus? Ele afirma que, apesar dos testes aqui e da diminuição da glória depois, há cristãos cujos temperamentos são inadequados para o reino. Ele diz bem, a mente que se tornou torta e torcida por alguma infelicidade de temperamento não estará tão bem preparadas para as grandes ocupações da eternidade quanto a mente que cresceu nesta vida reta e simétrica. O santo, quase furioso, com gosto pelo poder, dominador de temperamento, inflexível em sua opinião pessoal, não estará certamente preparada para as mesmas ocupações celestiais que os humildes, os pacíficos e os obedientes. Esses crentes sofrem não como uma tortuosidade externa, mas com um amargor interno. O Sr. Purdon supõe que, depois da ressurreição, não haverá mais frutos ruins. Como isso poderia ser com temperamentos ruins internos? Eu não sei. Uma coisa é certa, se Jesus julgar esses de acordo com suas palavras e obras, e as palavras também entram em jogo, Mateus 12:36, Lucas 12:1-3, ele deve excluí-los do reino. Primeiro, por suas falas e ações não cristãs, e segundo, por causa dos brandos e gentis que entram na glória. Ou então, onde quer que os dois entrem em contato, os espinhos dessas roseiras machucarão e doerão os bondosos de espírito manso, e a luta não poderá ser permitida lá. Mas sabemos que Jesus excluirá esses de acordo com suas palavras, que serão apresentadas em seguida. Concedo que Deus usa o teste como meio educativo nesta vida para preparar seu povo para a glória futura. Mas há casos onde esses maus temperamentos não são superados, então o Senhor, nesses casos, não continuará a correção além desta vida? Se houver algum texto que prova que nenhuma punição será aplicada na era futura, eles deveriam ser apresentados de todas as maneiras. O que significam passagens como Mateus 5, 21-32, 18, de 1 ao 9? Eles são endereçados a discípulos e são destinados aos crentes.